Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 16.9, exercício número 1. Vamos ao enunciado. Verifique se o teorema do divergente é verdadeiro para o campo vetorial f na região E. F de x, y e z é igual a 3x i mais xyj mais 2xzk. E é o cubo limitado pelos planos x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 1. Então, temos aí que o objetivo do exercício é verificar o teorema do divergente. Bom, antes de falarmos aí sobre o teorema do divergente, eu vou fazer a representação aí da região E, que é dado pelo cubo. Então, representando aqui os eixos coordenados, a gente tem aí eixo Z, o eixo Y e temos o eixo X. Então, X, Y e Z. Representando aí o cubo, a gente começa aí com o plano x igual a 0, x igual a 0 está no plano aí formado por YZ, tá? É um quadrado de tamanho unitário. Esse é o plano x igual a 0. Então, temos aqui o plano x igual a 0. O plano x igual a 1, ele vai estar aqui a uma distância de uma unidade em x e vai ser paralelo ao plano ali x igual a 0, paralelo aí ao plano YZ. Um quadrado de lado aí igual a 1. Aqui é o plano x igual a 1, tá? Aí a gente tem o plano y igual a 0, que vai ser formado aí no plano xz, que vai ser um quadrado de tamanho 1. A gente tem que esse plano aqui é y igual a 0. Depois a gente tem y igual a 1, ou seja, um plano paralelo a esse, de lado 1, na coordenada aqui, y igual a 1. Então, esse plano aqui é y igual a 1. E aí, o cubo fechou. A gente tem aqui z igual a 0, que seria esse plano aqui da parte de baixo, e esse plano aqui em cima, que seria o z igual a 1. E aí, a gente tem a representação do cubo. Agora, então, temos aí a representação do cubo, que é a região E. Vamos falar sobre o teorema do divergente. O teorema do divergente diz: seja E uma região sólida simples. Então, aqui o cubo é uma região sólida e simples. E seja S a superfície fronteira de E. Então, S seria aí 6 partes, né? Temos 6 planos, seria a fronteira S. Orientada positivamente para fora, então todos os diferenciais estão saindo aí dos planos. Seja F, tá? Um campo vetorial. O F foi fornecido aqui, o campo vetorial, tá?
cujas componentes tenham derivadas parciais contínuas. Então, a gente tem aqui, ó, 3x, xy, 2x, z, funções que têm derivadas contínuas, tá? Em uma região aberta que contenha E, tá? As derivadas contínuas aqui pertencem a essa região, tá? Que vale aí dos valores de x de 0 até 1, y de 0 até 1 e z de 0 até 1. Então, vale essa condição, onde a integral dupla na superfície do vetor f escalar com ds é igual à integral tripla na região E do divergente do vetor f integral aí no diferencial de volume dv. Então, ele diz aí para verificar o teorema. Então, vamos calcular os dois lados, tá? E verificar a igualdade aí do resultado. Então, se a gente começar fazendo essa integral. Então, a gente vai fazer aí a integral dupla na superfície do vetor campo vetorial f escalar com ds. Isso vai ser igual. São 6 superfícies que a gente tem, são 6 planos. Então, a gente vai escrever aí essa igualdade aqui, né? A integral na superfície como sendo a integral dupla na primeira superfície, que é x igual a 0, tá? Como é produto escalar, para x igual a 0, a gente vai ter o ds. Vindo aqui, ó, e pegando o ds, um pedacinho do plano, tá? Aqui, esse pedacinho do plano vai ser um pedacinho, tá? Do eixo y, ou seja, um dy e um pedacinho do eixo z, um dz. E a gente tem aí que o ds, né? A gente tem que sempre vai estar orientado para fora. Então, tá lá para trás, ali é o ds. Esse ds seria aí um dy dz ou dz dy, tá? E a orientação dele é em menos i. Então, temos, tá? Aqui, como o produto escalar é componente com componente, a gente vai pegar e colocar aí só a componente fx. Então, aqui vamos ter fx, a componente fx, que está na direção y, e escalar com o ds. Vou representar só como ds, depois a gente substitui ali por dy dz ou dz dy, tá? E aqui a gente tem que vai ser menos i. Aí a gente vai ter mais a integral dupla na outra superfície de x, que é x igual a 1, tá? Aí a gente vai ter o fx e escalar com ds. Agora aqui nessa superfície, ó, pegando um pedacinho, o ds vai ser a mesma condição, né? Escalar, mais a direção agora desse diferencial. Aí vai ser um dy dz, só que a direção é no sentido positivo de x, então é mais i. Então aqui vai ser ds i. Aí a gente vai ter mais a integral dupla, agora a superfície é y igual a 0. Então a gente vai pegar só a componente que está em j, que seria o fy, ou seja, fy na direção j, escalar com o ds. Para o plano y igual a 0, a gente vem aqui, ó, pega um pedacinho do plano diferencial, a direção do vetor ds está para fora, esse ds vai ser igual um pedacinho aqui dx vezes a altura que é dz. Então, é um dx dz e a direção é menos j, no sentido negativo de j. Então, a gente vai ter aí que é um ds menos j. Aí, mais a integral dupla na superfície y igual a 1. Então, a gente vem aqui e pega um pedacinho diferencial. A gente vai ter o ds, aqui é a superfície y igual a 1. E a gente tem que esse ds vai ser aí igual a
um dx dz, tá? Na direção j positivo. Então, vai ser um fyj, um dsj. Aí, a gente vai ter mais a integral dupla na superfície z igual a zero. Aí, vamos pegar a componente fz, que está na direção k. Essa é a componente fz. Aí, o ds, a gente vai pegar aqui em z igual a zero, tá? O ds, direção vai estar para baixo. Esse ds vai ser igual a pegar um pedacinho do eixo x e um pedacinho do eixo y, ou seja, vai ser um dx dy, direção vai ser menos k. Então, vai ser um ds menos k, mais a integral dupla na superfície z igual a 1 da componente aí fz k escalar. Aí a gente vem aqui, pega um pedacinho do diferencial de área, colocando aí o ds para fora. Esse ds aí vai ser um dx dy e a direção é mais k. Então, aqui a gente tem ds k. Então, aplicando o produto escalar, a gente tem aí, né, i com i, que aqui dá 1. Esse i com i que fica 1. Aí j com j que dá 1. O j com j que fica 1. K com k que dá 1. E k com k que dá 1, tá? Então, temos aí as 6 superfícies. Agora a gente aplica os limites de integração, substitui a função f de x, f de y, f de z e os diferenciais ds. Então, a gente vai poder escrever que a integral dupla na superfície de f escalar com ds vai ser igual. Essa primeira integral fica com o menos daqui, fica negativo, então menos integral dupla. Os limites de integrais são todos iguais, de 0 a 1, de 0 a 1 e de 0 a 1. Então, coloca aqui de 0 a 1, de 0 a 1, tá? Aí a gente vai ter aqui f de x. F de x é 3x, ou seja, é 3 vezes, a gente está na superfície x igual a 0. Então, é 3 vezes 0. Aí a gente tem o diferencial ds. O diferencial ds é dy dz, tá? Como os limites são constantes, pode ser qualquer ordem. A gente vai ter mais essa integral aqui, os limites de 0 a 1, de 0 a 1. A superfície é x igual a 1, então f de x é 3x, então é 3 vezes 1. Aí vamos ter aí dy dz. Aí essa integral vai ficar negativa, então vai ficar menos integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí a gente tem f de y. F de y vale x, y. A superfície é y igual a 0. Então, fica x vezes 0. Aí temos que o ds é dx dz. Dx dz. Aí temos mais integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí vamos ter aí o f de y é igual a 1, então é x vezes 1, x vezes 1. Aí o diferencial é dx dz. Aí vamos ter essa integral aqui fica negativa, menos integral de 0 a 1, integral de 0 a 1. Aí a gente tem f de z é 2xz, o z é igual a 0, então fica 2x vezes 0. Aí o diferencial ds, a gente tem aí que é dx dy, dx dy. Aí mais integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, que é o f de z, superfície é z igual a 1, então fica 2x vezes 1. Aí é o dx vezes o dy. Aí simplificando, como a gente tem aqui o zero, todo esse termo vai dar zero. Aqui tem o zero, todo esse termo vai dar zero. Aqui tem o zero, todo esse termo vai dar zero. A gente vai poder escrever que a integral dupla na superfície de f escalar com ds vai ficar igual. Ficou aquela integral, os limites são constantes, a gente aqui tem dy, dz e o 3 é constante, sai da integral. Então, pode escrever 3 vezes,
Aí tem a integral de 0 a 1, essa integral é referente ao dz, então fica dz, vezes a integral de 0 a 1, aí a gente tem ali o dy. Aí vamos ter mais essa integral aqui, que aí vai ficar integral de 0 a 1, essa integral é referente a dz, então fica dz, vezes a integral de 0 a 1, aqui fica o x, vezes o dx. E vamos ter mais essa integral, que vai ficar duas vezes, põe o 2 aqui para fora, aí fica ali a integral de 0 a 1, essa integral de fora é dy, depois a integral de 0 a 1 de x dx. Integrando tudo de uma vez agora, a gente vai ter a integral dupla na superfície S de f ds vai ser igual. Aqui fica 3 vezes a integral de dz da z de 0 a 1, a integral de dy da y de 0 a 1. Aí mais a integral de dz da z de 0 a 1, vezes a integral de x dx, fica x² sobre 2, de 0 a 1. Aí vamos ter mais duas vezes a integral de dy da y, de 0 a 1, vezes a integral de x dx, da x² sobre 2, de 0 a 1. Simplificando aqui esse 2 com esse 2, tá? Substituindo os limites de integração, a gente vai escrever integral dupla na superfície S de f ds é igual. Aqui fica 3 vezes, substituindo os limites, fica 1 menos 0, ou seja, 1. Aqui fica 1 menos 0, 1. Mais, aqui fica 1 menos 0, 1. Aqui fica 1² sobre 2. Menos 0 ao quadrado, que dá 0, não precisa colocar. Aí aqui fica mais 1 menos 0, que dá 1. E aqui fica 1² menos 0², que dá 1² só. Então, a gente vai ter aí que a integral dupla na superfície S de f ds vai ser igual a 3, com mais 1, 4, com mais meio, 4,5. 4,5 é a mesma coisa que 9 sobre 2 em fração. Então, temos aí a primeira parte do teorema do divergente calculado. A segunda parte, ele nos diz que a integral tripla na região E do divergente de f dv, tá? Tem que ser igual a esse valor aqui, 9 sobre 2. Então, agora vamos fazer essa outra parte aqui. Começando pelo divergente de f, a gente tem aí quem é o divergente do campo vetorial f. O divergente do campo vetorial f, que está em coordenadas cartesianas, vai ser dado pela derivada parcial de fx em relação a x, mais a derivada parcial da componente fy, parcialmente em relação a y, mais a derivada parcial da componente fz, parcialmente em relação a z. Então, podemos encontrar que o divergente de f vai ser a derivada parcial em relação a x de fx, que é 3x. Aí vamos ter mais a derivada parcial em relação a y de fy, que é dado por x vezes y. Aí temos mais a derivada parcial em relação a z de fz, que é dado por 2xz. Então, vamos poder escrever que o divergente de f é igual. Derivada de 3x em relação a x, fica 3. Derivada de xy em relação a y, fica mais x. Derivada de 2xz em relação a z fica mais 2x. Ou seja, podemos aí simplificar escrevendo que é 3 mais 3x. Então, temos aí o divergente da função. A região E está representada aqui. O diferencial de volume, se a gente pegar o diferencial de volume aqui, né, vai ser um diferencial aí retangular formado pelo dx
aí formado pelo dy aqui e pela altura dz, né? Ou seja, o diferencial de volume é um dx, um dy, um dz. Então, a gente tem que a integral tripla na região E do divergente de f dv é igual a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, os limites são todos constantes, né, os planos aí. Aí o divergente de f, que a gente encontrou, que é 3 mais 3x, aí o divergente integral no dv, dv é o dx, dy, dz. Como todos os limites são constantes, aqui eu só tenho função de x, eu posso escrever a multiplicação aí das integrais. Então, a gente pode escrever que a integral tripla na região E do divergente de f dv vai ser igual a integral de 0 a 1, essa integral em relação a dz, então fica dz. Integral de 0 a 1, essa integral é em relação a dy, vezes a integral de 0 a 1 de 3 mais 3x integral em dx. Então, vamos ter que vai ser igual a integral de dz, que dá z, que vai de 0 a 1, vezes a integral de dy, que dá y, que vai de 0 a 1, aí vezes a integral de 3 em relação a dx, que dá 3x, mais a integral de 3x, que dá 3x² sobre 2, que varia de 0 a 1. Então, vamos ter, substituindo os limites de integração, aqui fica 1 menos 0, que dá 1. Aqui fica 1 menos 0, que dá 1. E aqui fica substituindo só o superior, porque o 0 vai zerar os dois termos, fica 3 vezes 1, mais ali 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem 3 mais 3 sobre 2, ou seja, 3 mais 1,5, que dá 4,5. 4,5 é a mesma coisa que 9 sobre 2, que é o mesmo valor que a gente tinha encontrado aí pela integral dupla da superfície F de f ds. Portanto, está provado aí o teorema do divergente. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!